Bom, agora sim, gravando, estamos no dia 18 de fevereiro, egrégora gratitude, vibração conduzida por Cidinha Labado Barbosa. Boa noite, Cida. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Cidinha e hoje sou eu que vou conduzir a vibração de amor e cura, juntamente com todos vocês, aos nossos irmãos necessitados. Então, primeiro vamos nos tranquilizar e peço para que fiquem numa posição confortável e façam 3 respirações profundas, inspirando e expirando lentamente. Inspirando e expirando lentamente. Inspirando e expirando lentamente. E assim, completamente relaxados, vamos sentindo nossos corpos leves, nossos sentimentos enchendo de luz e de amor. Sintam essa luz de amor, essa luz de poder de cura para os nossos irmãos. Agora vamos caminhando por uma clareira, uma floresta linda, perfumada pelas flores. Sob o céu azul, o sol suave sobre todos nós. Uma luz dourada enviada por nosso Criador. Vamos sentindo essa força, essa energia. Vamos formar um grande círculo para recebermos nossos irmãos da lista, com muito amor, para a cura de qualquer problema, seja físico, emocional ou espiritual. Vamos continuar conectados com a luz dourada. A fé remove do caminho os mais pesados obstáculos. Adelino do Nascimento, Alessandra Fátima Delfino. E assim, acabamos de ler os nomes dos nossos irmãos e vou dizer novamente a frase. A nossa fé. A fé remove do caminho dos mais pesados obstáculos. Vou rezar um Pai Nosso para os nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Todos voltando, cada um no seu tempo, abrindo os olhos, mexendo os pés e as mãos, e sentindo a paz dentro de cada um de nós. Enquanto eu fazia, ele lia os nomes, eu fui enviando a luz de cromoterapia, a luz rosa, que é a luz do amor, e a luz verde, que é a luz da cura, a luz da saúde. Eu só tenho a agradecer. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, vibrando amor e cura a todos os nossos irmãos. Obrigado, Renato, por esse momento, pela sua oportunidade. E agora, em seguida, teremos um bate-papo com o nosso amigo Denis Oliveira, com o tema Estoicismo na Prática. Que ele seja bem-vindo. Muito obrigado, Cidinha.
Só que antes de passar a palavra para o Denis, eu vou pedir para a Miriam Calil fazer o agradecimento a você em nome do nosso grupo. Miriam, por gentileza. Boa noite, Cidinha. Boa noite. Nossa, foi muito emocionante a sua vibração. Em nome da egrégora, muito obrigada, gratidão, foi maravilhoso. Gratidão, Cidinha. Gratidão, Miriam. Obrigada. Cidinho, agora sim faz a gentileza de dar as boas-vindas ao Denis, por favor. Boas-vindas, Denis. Você vai bater um papo com a gente com o tema de estoicismo na prática. Que você seja feliz e nos dê muito conhecimento, tá bom? Seja bem-vindo. Amém. Que todos nós sejamos felizes e os nossos irmãos também sejam muito felizes com a vibração que você fez agora para nós, para eles, e que todos nós sejamos felizes. Isso que a gente está sempre buscando. Porque como em outro bate-papo, em outra oportunidade, né? Eu trouxe o tema gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Então que sejamos todos felizes, que assim a gente não enche o saco de ninguém, também ninguém enche o nosso saco. Mas vamos lá. Tá muito baixo, Renato, ou tá ok o som? Ele está baixo, não a ponto de não te ouvirmos, a gente está te ouvindo, mas ele já teve dias melhores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pelo celular, eu vou baixar o som aqui do computador, que eu deixei os dois abertos, que aí acho que o som fica melhor. Deixa eu só Vamos ver. baixar o som todinho do computador aqui para não dar microfonia. Pera aí, só um minutinho. 2023. Dá microfonia assim? Eu acho que você tem que tirar o som do computador, fechar ele e deixar aberto o celular. Peraí, é o que eu tentei fazer aqui. Tirar o som. Senão a gente vai te ouvir pelo computador mesmo, não está tão ruim, não. E agora? Agora melhorou, Tá bom assim agora? mas está dando eco, porque você não fechou. Deixa eu fechar aqui o teu... Peraí. Peraí, aqui. Agora entendi. Agora sim. Isso, perfeito, perfeito. Muito baixo. Ótimo. Então aqui. Ótimo. Agora dá para ouvir tranquilo, né? Sim, perfeito. Então vamos lá. Boa noite novamente a todos meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite, onde... O que aconteceu aí? Nada, está normal. Então tá bom. Onde nós vamos, de fato, hoje bater um papo de conversa. Tá dando retorno, né? Denis, está normal, Denis. Tá, então ótimo. Ok. Onde de fato vamos bater um papo sobre a filosofia do estoicismo, né? Como o Renato trouxe inicialmente, eu faço parte de uma escola de filosofia, uma filosofia esotérica cristã Max Heidel, a filosofia Rosa Cruz, e lá também, além de Max Heidel e outros filósofos, nós estudamos a filosofia estoica. E a filosofia estoica é onde eu tenho um afinco muito grande, porque é algo que eu gosto de praticar no dia a dia. Praticar não quer dizer que nós somos excelentes, praticar quer dizer que nós estamos aprendendo todo dia. Por isso que eu coloco que eu estou aprendendo, vivendo e aprendendo desde 1980, né? Ou seja, desde quando eu nasci. E hoje é mais uma noite de aprendizado, com certeza. Não trago nenhuma verdade aqui,
não trago nada que seja fixo, uma ideia fixa, até porque eu sou um cara que gosto muito do improviso, né? Eu também trabalho com a arte. Eu estudei e trabalhei muito tempo com clown, com palhaço de circo, e foi essa arte que me trouxe de volta de uma vida que eu pensava que não tinha mais. Então, uni essa arte com a filosofia estoica e também o Renato trouxe, né? Nós temos um amigo aí psicanalista, eu também sou psicanalista, e aí eu uni a psicanálise com a arte e a filosofia. E isso no meu dia a dia, eu primeiro pratico em mim, né? Para depois a gente passar para as pessoas. Não quer dizer que funcionando ou não para mim, vai funcionar ou não para outra pessoa. Mas eu vivenciar o processo, isso faz parte. Até Jung, na psicologia analítica, ele fala sobre essa questão de que para que você consiga ajudar o outro, você precisa passar pelo processo. Então, hoje nós vamos falar de filosofia estoica, né? Eu tenho um livro que eu não sei se vocês já leram ou conhecem, que é um livro de reflexões diárias, que é este livro aqui, o Diário Estoico. É um livro bem bacana, bem fácil de leitura. É um livro que traz, como eu falei, reflexões todos os dias para que você faça uma leitura de uma página, né? E façam reflexões muito profundas dentro do seu dia a dia do que você está passando. E assistindo uma das palestras, eu gosto da professora Lucilena Galvão, acho que muitos de vocês conhecem aqui. Assistindo uma das palestras delas, eu soube desse livro aqui, ó, Agenda Estoica. E ela propôs dentro desse livro algo muito interessante. Ela fez uma compilação, né, do estudo estoico, principalmente dos três principais filósofos, Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca, né? E dentro desse livro a proposta é que ela chama de ronda. São 15 rondas, ou seja, 15 semanas de reflexões e exercícios práticos sobre a filosofia estoica, onde 15 semanas dá quase 4 meses aí. Então você pode repetir 3 vezes ao ano esses exercícios, com o objetivo que ao final do ano você tenha isso muito mais internalizado em você, muito mais anímico, onde você consiga expandir um pouco mais a sua consciência, enfim, para que a gente consiga um dos nossos grandes objetivos aqui nessa vida e no nosso dia a dia é de se tornar uma pessoa melhor, né? Então a gente está aqui justamente para isso. E esse momento que a Cida fez, né, que a nossa querida Cidinha fez, é um momento extremamente importante dentro da nossa egrégora. No convite, eu até comentei isso para vocês, e não deixa de ser uma prática filosófica, não deixa de ser uma prática estoica também. Existem 3 princípios estoicos que são bastante fortes e difundidos dentro dos estudos por vários filósofos, né? Hoje, além de Lucilena, eu gosto muito do professor Clóvis de Barros, que também é um cara que é bem contemporâneo e de uma maneira bem humana consegue traduzir uma filosofia que de muitos anos atrás e que consegue trazer para a nossa realidade, né? Então, são máximas, são estudos, são reflexões atemporais, onde funcionava tanto naquela época como funciona para nós nesse momento. E a ideia do nosso bate-papo hoje é justamente isso. A gente trazer para o nosso momento e verificar como isso a gente pode colocar na prática do nosso dia a dia. E como eu sempre gosto, né, e falo, um grande professor, ele não traz algo pronto.
Ele traz algo para a gente refletir e criar algo junto. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui. Ela criou 15 rondas. Que tal nós criarmos a 16ª ronda? Talvez. Juntos, dentro das nossas reflexões e dentro dos nossos exercícios aqui no dia de hoje. Tá bom? Então, alguém tem uma pergunta em relação a essa introdução? Quer fazer algum comentário? Tudo ok? Eu vou seguir por aqui. Denis, eu Flávio, vou puxar a conversa aí até para ir encorajando o pessoal, não é? Hoje é um momento onde a sociedade fala muito de ansiedade, né? E o estoicismo foi uma filosofia que se modernizou, mantendo a sua base, ela acompanhou a evolução, né, da sociedade, da humanidade, e hoje parece que ela foi uma filosofia criada para essa sociedade, né? Porque ela lida muito com os nossos sentimentos, né? Com as nossas virtudes, enfim. Quando você se propõe a trazer o estoicismo na prática, né, eu gostaria que você percorresse o que essa sociedade ansiosa pode utilizar o estoicismo para procurar ter uma vida mais equilibrada. Ótimo, Renato. Obrigado aí pela contribuição. E a ideia do encontro é justamente essa, né? Hoje, uma das grandes questões da nossa sociedade, além da ansiedade, é a depressão. E por um conceito bastante enxuto e rápido de ser entendido, quando de maneira geral fala-se em ansiedade, é um excesso de pensamentos futuro, assim como a depressão, um excesso de pensamentos ou de situações ao passado. Ansiedade está muito ligado ao medo também, né? Ou, como Freud dizia, ansiedade também barra angústia. Desde o nosso nascimento já nós tivemos esse tipo de sentimento. Agora, o estoicismo em si, na prática e dentro do dia a dia, ele traz uma das lições primordiais contra a ansiedade e uma coisa que a gente pode já praticar tranquilamente e sem nenhuma contraindicação, né? O que nós temos controle e o que nós não temos controle. Falamos da dicotomia do controle. O estoicismo ele traz, ele já separa, ou seja, praticamente você tira 50%, em aspas aí, da sua ansiedade quando você consegue fazer e consegue entender essa separação. O que seria isso, por exemplo? Tudo que está fora, tudo que é do externo, ou seja, por exemplo, tudo que virá de vocês em relação a pergunta, a comentário, situações da internet, volume do computador, tudo isso está fora do meu controle. Logo, eu ficar ansioso por algo que não esteja dentro do meu controle que eu possa resolver, não vai adiantar de nada. Isso já é uma das lições do estoicismo, onde vai tirar e muito um grande peso da ansiedade que o mundo vive hoje. Porque quando se fala de ansiedade, muito, ou na grande maioria, está ligado a situações externas, coisas que nós não controlamos, né? Então, vou fazer uma prova do Enem para os jovens. Sabe que é 1 hora da tarde que vai fechar o portão. A gente passou o carnaval agora, é como se está fechando o portão do distrito da escola de samba. Você passar 80 minutos a mais, 81, você vai perder ponto. Se você chegar a 1h01, você não vai conseguir entrar na escola para fazer a prova. Agora, eu ficar ansioso se vai ter trânsito, se vai ter chuva, o que vai acontecer naquele dia, o que vai cair na prova,
tudo isso está fora do meu controle. O que eu posso garantir para diminuir essa ansiedade? Eu estudei o suficiente? O quanto eu poderia estudar? Eu dei o meu melhor para fazer aquela prova? Eu posso sair 3, 4, 5 horas antes, nem que eu fique na frente da padaria, lá da frente do portão da escola, ficar tomando um café e aguardando, para que não aconteça nenhum tipo de imprevisto. Eu posso fazer isso? Posso. Isso já diminui muito a questão da ansiedade. Então, a dicotomia do controle, ela traz essa lição prática, né? Além de outras duas lições, que é muito enraizada também no estoicismo, que fala do amor fati, né? E o amor fati é da aceitação em relação a você aceitar com amor tudo que aparece na sua vida. Então, eu dei o exemplo agora da prova, né? Não sei nem por que veio esse exemplo na cabeça, mas enfim, tá tudo certo. E de repente, 1 foi a hora que eu cheguei na prova e não consegui entrar, né? Cheguei na escola e não consegui entrar para poder fazer a prova. Então, assim, por quê? Porque teve trânsito, que bateu o carro, porque o ônibus furou o pneu, porque o metrô parou de funcionar. Tem várias questões de fora, né, que a gente não tem o controle, como eu acabei de dizer. Mas o que aquilo quer dizer para mim? Eu aceitar que aquilo foi uma responsabilidade, de eu chegar naquele momento que não tive a possibilidade de fazer antes, também é algo para que vai tirar e vai deixar você mais leve no seu dia a dia. Então, amor fati, memento mori, dicotomia do controle, memento mori é o momento que você está vivendo. Então, e ele diz, né, dentro do latim tem uma maneira de falar sobre isso também, que é o que eu vou discorrer um pouco com vocês no livro que eu escolhi, uma das rondas para a gente conversar, lembrar-se da morte, né? Lembrar-se que todos nós um dia vamos morrer. Isso quer dizer o quê? Vamos viver esse momento intensamente. Estamos todos aqui agora vivos, aproveitando. Você escolheu estar aqui neste momento. Então, aproveite, beneficie-se disso. Esse o que o estoicismo traz, no sentido de você viver o mais profundamente aquele momento, onde Clóvis de Barros Filho ele diz, né, que sabe aquele momento que você quer que nunca acabe? Esse é um dos conceitos de felicidade. Você fazer daquele momento, estar presente naquele momento e desejar que aquele momento não acabe. Isso é uma felicidade. O momento mori dentro do estoicismo é para você viver e muito o agora. Como falei, não temos controle sobre o futuro. No futuro a gente pensa amanhã e também não temos como mudar o que aconteceu, tá? Então é isso, Renato, dentro do início da questão da ansiedade, o que o estoicismo pode também ajudar, além de outras reflexões que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Aqui eu vou dar uma breve lida para vocês, para a gente fazer uma contextualização, tá? Sobre o livro aqui, como eu falei para vocês, da Agenda Estoica. Então, eu vou ler algumas partes do que a professora Lucilena trouxe para nós. E aí, cada ronda, ele vai trazer um momento de... São 3 frases, 3 pensamentos, uma de Marco Aurélio, uma de Epiteto, uma de Sêneca, né? E aí ela discorre um pouco sobre esses pensamentos, depois ela propõe uma reflexão sobre esses pensamentos, depois ela propõe um exercício prático sobre esses pensamentos. E aí eu vou passar com vocês aqui, e claro, por gentileza, eu quero muito que vocês participem, que vocês
falem, que a gente troque ideias aqui do que ela está colocando no livro. Então, uma breve história sobre o que é o estoicismo, né? É uma antiga escola filosófica fundada na Grécia, por volta do século III a.C., por Zenão de Sítio, né? Então, essa corrente filosófica fornecerá um sistema ético e uma orientação para a vida, ensinando os indivíduos a viverem conforme a natureza e desenvolverem a virtude para alcançar a tranquilidade e a sabedoria. Então, os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade e o bem-estar reside na compreensão que muitas coisas do mundo estão além do nosso controle, que foi o que eu trouxe da dicotomia. Eles enfatizavam a importância de aceitar, né? Ou seja, quando fala da aceitação do amor fati, e de se adaptar às circunstâncias externas, concentrando em se controlar suas próprias atitudes, pensamentos e ações. Então, para os estoicos, a virtude era o valor supremo e a base para uma vida feliz. A virtude envolve o desenvolvimento de tais qualidades. Aqui é muito importante. Quais são as virtudes que os estoicos trazem? Qual é o desenvolvimento? E quando a gente fala desenvolvimento, é interessante observar que nós podemos desenvolver isso. Todos nós já temos. Mas essas reflexões e esses exercícios nada mais é que para desenvolver as nossas virtudes. Ok? Então, a virtude, valor supremo, base para uma vida feliz. A virtude envolve o desenvolvimento de qualidades como sabedoria, coragem, justiça e temperança, né? O autodomínio. Eles acreditavam que a sabedoria consistia em entender a ordem natural do universo e viver segundo ela, reconhecendo que tudo acontece de acordo com um plano indivíduo. Tá? Ao longo da história, o estoicismo influenciou muitos filósofos, escritores e líderes, sendo conhecido por suas ideias práticas e desenvolver o caráter virtuoso. Então, aqui é uma história extremamente breve para vocês do que é o estoicismo. Como eu falei, são 3 dos estoicos que são mais falados e mais estudados hoje, mas tem muitos além deles, tá? Sêneca era um jovem importante filósofo, escritor, orador e político romano, né? E é conhecido por suas contribuições de filosofia estoica. Ele era um dos principais exponentes da Roma antiga e suas filosofias abordadas como ética, virtude, tranquilidade e busca da sabedoria, tá? Aqui nós temos Epiteto. Epiteto era um escravo que depois ele foi liberto, né? E foi professor. E Epiteto não tem livros dele diretamente escrito por ele, e sim por alunos, né? Ele não deixou nenhuma obra assim escrita, ok? Então aqui ó, seu trabalho como professor e escritor, começou sua formação filosófica como escravo e posteriormente foi libertado por seu mestre. E aí ele estudou a filosofia estoica com o Zônio Rufo, que é outro grande filósofo da antiga dos estoicismo, tá? E um dos grandes conhecidos também, Marco Aurélio, um imperador de Roma, foi até, fala-se, né, Marco Aurélio, um dos 5 imperadores melhores, né, de Roma. Tem um livro de meditações que muitos acabam tendo, nós temos aqui em casa também. Então ele foi um imperador romano, conhecido pelo seu reinado e sua contribuição filosófica estoica. Então, assim, a ideia, como eu falei, de trazer esses 3 pensadores é para que una com, deixa eu ver enquanto nós estamos aqui, mais 19 pensadores. Para que a gente converse aqui e veja como essa filosofia, como o estoicismo na prática funciona, já funciona, sem nós sabermos e entendermos no nosso dia a dia, e como ele pode ainda melhor funcionar a gente estudando junto e aprendendo sobre essa prática, tá? Então, dentro desse livro, as 15 as rondas que a professora Lúcia Helena trouxe, né, são 7 rondas e elas acabam se repetindo. Então, tem a ronda do tempo, da convivência, do autocontrole, do discernimento, do saber amar,
do saber viver e morrer e da própria filosofia, tá? Eu escolhi um, mas poderia ter escolhido qualquer outro, mas eu escolhi esse para falar com vocês hoje, que é o capítulo 8, Saber Viver e Morrer, tá? Saber viver e morrer está ligado a uma das questões, como eu falei para vocês, tanto do momento mori, né? Também envolve a questão do amor fati e também da dicotomia do controle. E aí ela trouxe três formas, três pensamentos, como eu falei para vocês, para a gente falar sobre eles, tá? Então, eu vou fazer uma introdução breve do que ela trouxe e do que é esse conceito saber viver e morrer na filosofia estoica, tá? Então, viver conforme a natureza. Os estoicos acreditavam que a chave para uma vida bem vivida era viver conforme a natureza racional e a ordem do universo. Isso envolve agir segundo a razão, cultivar virtudes e aceitar as circunstâncias externas além do nosso controle. Hoje, dando uma outra lida aqui, antes de conversar com vocês, teve uma amiga que fez aniversário. Aliás, a Andréia fez ontem, né? A Andréia não está aí não para dar os parabéns para ela novamente. Não está não deles. Não tá hoje, né? Tá curtindo. Tá certo, isso é importante. Mas vamos lá. E, de maneira geral, a gente pega e diz assim, né? Muitas felicidades, tudo de bom na sua vida, muita saúde, por exemplo. E aí eu me perguntei, o que é essa saúde que nós desejamos? Porque foi até depois disso que eu mandei assim, dessa maneira, as felicitações para essa pessoa. E logo vem um vídeo onde duas irmãs, elas estão, uma está fazendo o teste de gravidez e deu positivo. A outra irmã logo baixou, colocou a cabeça assim, o ouvido assim na barriga e começou a fazer uma oração. E nessa oração ela disse que a sua saúde venha perfeita, que essa saúde venha perfeita, Jesus mande o perfeito, que essa gravidez ocorra perfeitamente. E me veio uma reflexão na hora depois dessa leitura. O que é essa saúde perfeita que nós aclamamos, que nós desejamos, que nós pedimos? E o que os estoicos querem dizer? Viver conforme a natureza e a natureza racional e a ordem do universo. Veja, quero trazer uma primeira reflexão aqui para vocês e abrir aqui já para um pequeno bate-papo. Quando fala-se em saúde perfeita, de maneira geral, a gente traz como todos nós estamos aqui, saudáveis, né? Tendo todas as nossas qualidades, o nosso corpo físico, tudo funcionando teoricamente normal, né? Perfeito, vamos dizer assim. E a partir disso, o que for contrário a isso não é uma saúde perfeita. Se a gente pensar pelos estoicos, ou buscar refletir sobre o que eles estão nos ensinando, a saúde perfeita é um adjetivo ou algo que nós qualificamos que seja perfeito. Saúde é nós estarmos vivos. E essa vida que nós estamos aqui hoje gozando dela, seja nós aqui, sejam as pessoas nos hospitais, sejam as pessoas com outros tipos de dificuldade, cada um gozando da sua vida da sua maneira, é a ordem da natureza em si, de como ela própria construiu, ou como veio construída. E veja, a gente acaba entrando numa ansiedade, Renato, como você trouxe inicialmente,
ou até numa estafa, num cansaço muito grande, porque a gente quer ir contra essa natureza. Nós queremos, por exemplo, fazer coisas onde, de repente, se eu não tenho uma possibilidade física de fazer algo, eu quero fazer aquilo a qualquer custo, porque a maioria das pessoas fazem. Mas não é a minha natureza. E aí eu começo a entrar em conflito interno. Eu começo a ficar mal com isso. E isso acaba deixando, muitas vezes, a gente pesado no nosso dia. Né? Deixa a gente, vai minando a nossa energia. Ficar lutando contra nós mesmos. Então, o que sugere a filosofia estoica? É que dentro da natureza, dentro da saúde que você tem, da saúde que você possa gozar, você faça isso o seu 100%, não 100% do outro. Isso traz muita leveza e muita tranquilidade, né? Aqui muitos me conhecem, conhecem um pouco da minha história aqui. Eu tenho um filho de 20 anos de idade que tem paralisia cerebral. Muitos anos da minha vida, eu aguardei ele andar, ele comer pela boca e ele me chamar de pai, oralmente falando, verbalmente falando. Mas a sua natureza não é essa. A natureza dele é expressar de maneira estoica, através de olhares, através de expressão facial e corporal, e através de outras maneiras que, numa comunicação alternativa que a gente vai aprendendo no dia a dia, buscando se comunicar melhor, viver bem, viver feliz, viver conforme a natureza. Alguém quer comentar algo sobre isso? Ou tem até algum exemplo de alguma situação dessa reflexão que eu trouxe agora? Ou podemos seguir? Seguimos? Então vamos lá. Vamos então para o foco nos elementos importantes. Os estoicos enfatizam a importância de identificar e concentrar-se naquilo que realmente é valioso e significativo. Isso inclui o cultivo da virtude, o desenvolvimento pessoal, os relacionamentos saudáveis e os serviços aos outros. Né? Os estoicos falam muito da questão do servir. E isso, trabalhar o servir, é trabalhar a sua própria liberdade. O que eu quero trazer com vocês sobre isso? Veja, você vai fazer qualquer coisa. Aqui nós estamos dentro de um grupo onde o nosso principal papel é fazer vibração de amor e de cura para as pessoas necessitadas e para todos nós também que estamos aqui, né? E um servir, é um trabalho gratuito, onde não é cobrado nada e é livre. É uma vibração ecumênica, onde qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode fazer qualquer tipo de vibração que tenha a intenção de ajudar essas pessoas. Olha que liberdade interessante quando a gente traz todas essas qualificações, essas qualidades e essa maneira de como a egrégora atua. Quando fala em liberdade, quando fala na questão do serviço, eu vim aqui hoje fazer esse bate-papo com vocês. Se eu pensar em fazer esse bate-papo para a Cláudia, para o Renato, para o Paulo, para o Kamal, para a Anila, para o Tadeu, para o Marcos, para a Júlia, para todos que estão aqui na sala, eu estou dependendo, eu estou me baseando
no que cada um de vocês vai validar ou não essa conversa que nós estamos aqui. Quando eu faço isso, porque eu estou aprendendo mais, porque eu estou estudando, porque eu estou praticando, porque eu estou servindo, sem nada em troca do que vier externamente, é óbvio, gente. O ser humano, a gente sempre busca, né, acolhimento e amor. Isso é natural, é natureza do ser humano. Mas isso, quando a gente tem sem uma cobrança, ou sem algo esperado, ou sem que você faça por obrigação, isso é uma liberdade. Então, os estoicos eles vão nos ensinar que tudo que nós façamos na vida, façamos porque a gente quer, porque a gente gosta, porque vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês. Ah, vai beneficiar outras pessoas? Que bom, que legal. Ah, mas o outro nunca faz, é você que sempre faz. Mas eu estou fazendo para mim, não estou fazendo para ele. Isso é um treino, isso é algo diário. Por quê? Porque, de maneira geral, a gente aprendeu a dar e ter que receber. Dar e ter que receber. Sempre façamos alguma coisa em troca de alguma coisa. E aqui a ideia é a gente desapegar disso, onde essa outra coisa que o outro vai me entregar, na dicotomia do controle, eu não tenho controle sobre isso, tá? Na aceitação das diversidades, o estoicismo incentiva a aceitação das diversidades, desafios da vida como oportunidades para crescimento e desenvolvimento pessoal, ao adotar uma atitude de aceitação e buscar o entendimento das lições presentes nas dificuldades e possível encontrar serenidade e resiliência. Né? E por último, a questão do desapego emocional, como eu falei para vocês, os estoicos aconselham a prática do desapego emocional em relação às coisas externas e às circunstâncias além do nosso controle. Isso não significa negar as emoções, mas sim cultivar uma atitude equilibrada e tranquila diante dos altos e baixos da vida. E aí, a gente parte para o nosso grande exercício, né? Aqui está na sexta ronda, seria a sexta semana, né? Para quem gosta de um livro bem fácil, bem didático, bem gostoso de ler, é bem leve, bem tranquilo, eu indico esse livro para vocês aqui. Então, como eu falei para vocês, ela vai fazer uma introdução, como a gente falou do que é o saber viver e morrer, e aí ela vai falar sobre 3 pensamentos, né? Tanto de Sêneca, que de Epiteto e de Marco Aurélio. Eu vou trazer para vocês já, na primeira parte ela fala um pouco sobre eles, né? Mas eu vou trazer para vocês já na parte da reflexão, onde ela repete novamente esses pensamentos e faz uma reflexão posteriormente a ela. E agora eu gostaria aí, se possível, da ajuda de vocês para a gente refletir junto sobre o que ela trouxe aqui, tá? Então, o primeiro pensamento que ela trouxe é de Sêneca. E Sêneca diz assim sobre a questão de saber viver e morrer. O simples fato de viver é, às vezes, um ato de coragem. Os pensamentos que me trouxeram a paz na doença tiveram sobre mim o efeito de um medicamento. Os consolos que as reflexões morais proporcionam têm uma virtude curativa. E tudo que se refere à alma é também útil ao corpo. Dentro desse pensamento que ela trouxe de Sêneca aqui, no livro ela trouxe um exemplo bem interessante, que ela falou, uma das amigas dela chegou e disse para ela assim, poxa, como a gente faz aqui a vibração, né? Tem uma amiga minha na UTI e tal, pô, você pode deixar uma mensagem, falar uma mensagem para ela, aí
de prima já veio o pensamento nela assim, ó. O que eu desejo é que ela tenha pensamentos bons, sentimentos bons e lembre-se de ações boas. Olha que interessante. Lembra que eu falei, principalmente aniversário, né? A gente fala, desejo saúde, desejo felicidade, desejo muitas outras coisas, tal. Ela deseja que essa pessoa tenha pensamentos bons, sentimentos bons e lembre das ações boas. O que ela está trazendo com isso? E uma das reflexões que está aqui. Quando Sêneca fala, o simples fato de viver às vezes é um ato de coragem, os pensamentos que me trouxeram a paz na doença tiveram sobre um efeito de medicamento, é que esses pensamentos deixaram mais calma, deixaram a pessoa mais firme, né? Como eu falei, gente, aqui são situações que não são para acreditar, são situações para a gente colocar em prática e verificar como funciona. Imagine que você está, qualquer doença que você já teve, está no momento doente, está no hospital ou em algum outro lugar. E aí, nesse lugar, além de você estar doente, você está com pensamentos ruins o tempo todo. O que você acha? Como vai ser a sua recuperação? Agora, e se fosse ao contrário? Aí ela traz uma pergunta. Já senti alívio de alguma dor simplesmente por me manter pensando em coisas boas e elevadas? Já fui capaz de atravessar momentos difíceis por me manter concentrado em boas ideias? Acredito que isso é possível? Alguém aqui já sentiu alívio de alguma dor simplesmente por manter pensando em coisas boas e elevadas? Já sentiu, Renato, alguma vez ou não? Já, Denis, já. É muito interessante isso que você está percorrendo, porque uma frase famosa de Sêneca é de que nós sofremos mais na imaginação do que na vida real, né? Uhum. E isso tem tudo a ver com o que você está trazendo, né? Tanto para o lado positivo como para o lado não positivo, né? A gente costuma sofrer por querer prever, né, o que pode acontecer, né, e normalmente aquilo que não está a nosso alcance, né? Existem estudos, e quem é da área aí, né, da psicanálise, da psicologia, enfim, sabe que uma grande parte das doenças são psicossomáticas, né? São psicossomáticas. E eu acredito que a maior parte das curas também são alcançadas de forma psico, né? Primeiro pela mente, né? Sabemos também que tudo que se materializa foi pensado, né? Então, uma doença, ela foi pensada, mesmo que de forma inconsciente, né? Então, eu particularmente já tive várias situações na minha vida onde eu tive alívios, como eu tive aumento de dor também pelo que a minha cabeça trouxe naquele momento, com certeza. Perfeito. É exatamente essa reflexão que ela traz para que a gente aprofunde isso no nosso dia a dia, para entender, por exemplo, você falou da questão da psicossomática, né? Para entender qual que é a utilidade dessa doença que nós criamos. Toda doença tem uma utilidade, tem vários estudos hoje que falam sobre isso. Você falou da criação inconsciente, é fato. Inconscientemente nós criamos coisas, situações e até doenças, porque existe alguma utilidade com aquilo. Seja ela por qualquer motivo, seja ela para faltar uma reunião, seja ela para não ir no casamento de quem não queria ir, seja ela para, dentro
do seu pensamento, que teoricamente seria bom para unir uma família, para que aquela pessoa fique perto de, para que aquela pessoa fique perto de você o tempo todo. Toda doença tem uma utilidade. O inconsciente ele vai trazer e vai fazer esse movimento. Agora, como que a gente faz então para que essas coisas não dominem o nosso dia a dia, a nossa vida, e a gente, como o Jung vai trazer, né? Traga, enquanto você não trouxer o inconsciente para o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai dizer que é destino, né? Então, como que a gente faz para que essas questões fiquem conscientes em nós? Os estoicos, o estoicismo, e esse livro, ele trazendo esses exercícios e essas reflexões, justamente para a gente pensar nisso. Primeira coisa que vamos fazer, um dos grandes exercícios aqui, dentro dessa reflexão, olhe para todas as doenças que você já teve, que você está passando, ou que você pode até estar criando, que talvez você consiga resolver isso agora através de uma reflexão. Pare e pense. O que eu estou pensando? Quais os pensamentos intrusivos que estão dentro de mim? O que de fato está acontecendo? E qual a utilidade que eu tenho com esse pensamento, com essa criação? Por que eu estou pensando isso? Aí, nos exemplos aqui, Renata, ela traz, né? Imagine que você está com esses pensamentos, e ela trouxe até dessa pessoa da UTI. Coloca o fone de ouvido e começa a escutar uma música clássica, começa a escutar uma boa música, começa a escutar uma música que te deixa calmo, que te faz bem, que você gosta, que te traz felicidade. A sua mente, ela fica focada naquilo, ela traz você consciente e vai colocando outros pensamentos, teoricamente bons e melhores, daquele que você estava só em algo ruim ou que não fazia bem para você, né? Perfeito. Eu coloquei o Kamal aí junto contigo, porque ele levantou a mãozinha. Bora lá, Kamal. Tá. Ele está se achando lá para. O microfone está fechado ali, né? Está fechado o microfone. Tá bom, estamos calmos. Fique. Estamos estoicos, estamos praticando aqui, Kamal, a filosofia estoica. Fica tranquilo, uma hora você chega lá. Se você tiver no celular aí, toca na tela do seu lado esquerdo inferior, tem um microfonezinho. Você aperta no microfonezinho, que vai abrir. Não, ainda não abriu. Ó, você está na câmera, que mudou até a sua imagem. Do lado do botãozinho da câmera tem o botãozinho do microfone. Aí você aperta no microfone, que vai abrir. Não é, a gente não consegue abrir, né, Renato? Não consegue. Eu consigo multar, mas Aham. deixa eu ver aqui. Não tem jeito. Eu faz tempo que eu não uso pelo celular, mas se não me falha a memória, tem como você também passar para a tela do lado. Se você passar da esquerda É. para a direita, não. Para um lado vai aparecer todo mundo, para o outro lado aparece uma bola assim, dizendo aponte aqui para você Isso, falar. pouco para falar. Se você passar a tela para um lado, vai aparecer as pessoas. E para o outro lado, deve aparecer um botão no meio escrito toque para falar.
Não, Então, não entrou. Infelizmente, vamos ter que esperar você se achar. E se você conseguir, a gente te põe na conversa na mesma hora. Denis, deixa eu aproveitar então esse intervalozinho. Ah, peraí, o Paulo quer falar com você. Deixa eu pôr o Paulo aqui primeiro, depois eu te trago o que eu queria. Paulo, Bom, por favor. boa noite a todos que eu não cumprimentei ainda. Ô, Denis, percorrendo tudo isso que você falou, né? Eu era uma pessoa muito ansiosa. E nós fizemos um treinamento que ensinou que a gente não deve sofrer por antecipação. Isso me ajudou muito, porque nem acontecia as coisas, eu já achava que estava tudo ruim. E nesse período que você falou, né? Eu sei também que vocês passam, né? Eu tenho uma prima minha, né? Que, inclusive, ela está na vibração aí. O nome dela é o mesmo nome da Beth, da minha esposa. Ela é minha prima. São coisas assim que fica dentro de mim que eu não entendo. Por quê? Ela, quando era jovem, tinha 23 anos, tal. Ela tinha a família dela tinha um supermercado. Ela sofreu um assalto, né? E ela levou um tiro e ela perdeu a visão completamente. Aí, por uns 2, 3 anos, ela se isolou, não queria saber de nada, tal, não sei o quê, mas aos poucos ela foi retornando. Aí foi. Para resumir, ela é o braço direito da família. Por quê? Apesar dela não ter visão, ela é sempre alegre, sempre dedicada. Independente disso, ela cuida de uma tia dela, que é debilitada devido à idade, ela cuida dela e cuida de um sobrinho também que tem problema. Aí são coisas assim que eu fico admirado. Poxa, ela com todas essas deficiências aí faz tudo isso. E agora, há pouco tempo atrás, que o nome dela até está na vibração, ela sofreu um AVC. Então eu fico dentro de mim pensando, né? Poxa vida, uma pessoa tão bondosa, né? Tão dedicada e passa por tantos problemas que eu não consigo entender isso aí. Eu queria que você me. Eu sou leigo no assunto, por isso estou pedindo a tua orientação aí, no que você pode, porque eu vou fazer uma visita para ela essa semana. Eu queria estar mais bem preparado, assim, para falar com ela, entendeu? Queria que você me desse algumas orientações, né? Como que eu tenho que recebê-la, tal. Porque eu tenho muita amizade com ela. Ela é uma pessoa assim, bem transparente, uma pessoa alegre e tal, mas agora eu não sei como é que ela tá. Porque eu sei que ela estava com dificuldade de fala também, e antigamente eu ligava, ela atendia o telefone e ela não está atendendo. Inclusive a Beth me cobrou, e eu vou tentar essa semana lá para fazer uma visitinha para ela. Só que assim, eu sou uma pessoa que vou chegar lá, eu sou alegre, não vou chegar lá com o astral baixo, né? Eu vou sempre tentar motivá-la tal. E só que dentro de mim fica aquele sentimento, poxa vida, por que que isso acontece? Eu queria que você me orientasse um pouco, o que que eu devo de fazer. Quero tua ajuda aí, que eu sei que você também passa por isso. grande amigo Paulo. Bom, nós temos grandes mestres aqui hoje para nos ajudar, né? Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio para tentar nos dar ferramentas para lidar com essas situações adversas, como foi colocado aqui no estoicismo, né? O amor fati é justamente a aceitação das adversidades. É a gente ter amor por tudo que acontece na nossa vida. E você é um cara extremamente bondoso. E a sua maior preocupação é de como ajudá-la nesse momento. E como que a gente faz isso, primeiramente, Paulo? Aí vou fazer uma aspas aqui dentro da minha experiência, tá bom? E o que eu vou poder passar para você aqui. É totalmente natural a pessoa ficar
Você trouxe qualidades dela, ela é uma pessoa bondosa, boa, pessoa alegre, que ajuda todo mundo. Aí ela teve uma adversidade, ela ficou mal, depois ela conseguiu, teve de novo. Agora ela teve outra adversidade e pode ser que ela fique um período que fique, né, que volte nessa questão de raiva mesmo, de sentimento do, como você trouxe a frase, né? Por que comigo? Por que está acontecendo essas coisas? Veja, para que você saiba o melhor que você possa entregar para outra pessoa, é você perguntando até para ela. Ela mesma vai te responder isso. Você, Paulo, você pode ajudá-la não potencializando a doença dela. O que é potencializar a doença? Nos cursos de cuidadores tal, e até nas orientações em apoio emocional que a gente traz para esse público, acontece o seguinte, Paulo. Muitas das vezes, essa patologia ou essa doença, ela acaba pegando na família inteira. Porque, por exemplo, ela que está com AVC ou qualquer outro tipo de doença, alguém tem que estar próximo dela. E quem não pode fazer ela está na condição de não poder fazer mesmo, pela patologia. Mas o outro, que teoricamente é saudável, também não pode fazer porque tem que estar com ela ali. Então o AVC não pega só nela, o AVC pega em muitas pessoas. Se um irmão vai ficar, o outro vai, o outro. Cada dia um vai estar com um pouquinho, em aspas, aí, do AVC, para dar esse cuidado a ela. Agora, como você potencializa uma doença numa pessoa? É trazendo todas essas questões que só envolvem a doença. Ó, não esquece do seu remédio. Tem que tomar banho, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já marcou o médico? Tem que ver a temperatura. Já fez isso? Já fez aquilo? E tudo o que vocês já viveram de bom. O que ela pode fazer nesse momento que ela fazia anteriormente de maneira adaptada hoje? Era ela que dava força para todo mundo? Como ela dava força? Ah, ela cuidava de fulano de tal, daquele jeito, ou isso, ou aquilo. Cara, potencializa o que ela consegue fazer. Conversa com ela de outras coisas que não seja doença. Traz de volta para ela uma vida que ela pensou que não tinha. Eu gosto muito dessa frase. Teve uma situação de uma cuidadora que, assim, querido Taba, não sei se foi AVC que essa pessoa teve, enfim, não me recordo mais. E essa pessoa acabou ficando cadeirante, tá? Mas o cognitivo estava preservado, sim. E ela tinha muita vontade, ou ela ia fazer uma viagem, alguma coisa assim, e não pôde fazer por conta da patologia. O que a cuidadora fez na época? A cuidadora, na cadeira de roda, ela fez um movimento de pista para decolar avião. Olha o que essa pessoa fez. Na sala dela. Fez a cadeira, colocou uns apetrechos como se estivesse com o avião e colocou um computador na frente dela e o Google Earth. E aí o que ela fez? Ela fez a questão do avião, decolou, chegou lá tal, e pelo Google Earth ela conseguiu passear na cidade onde ela queria conhecer. Ou seja, ela fez com que essa pessoa conhecesse, dentro da natureza dela, como ela podia ser no momento que ela estava vivendo. Ah, mas, poxa, isso não é tal, eu queria ir lá mesmo, eu não vou piorar a situação dessa pessoa. Pergunta para ela. Converse com ela. Fale com ela. E aí veja o que é melhor. Então, assim, a sua alegria, o seu amor, a sua intenção, isso é o que mais vale, Tabinha. Mas chega lá, pergunta para ela o que ela gostaria de fazer. De repente ela quer, nesse calor, só chupar um gelinho daquele que ela
tomava lá quando ela era pequena, sabe? Ela só quer que você conte aquela piada que você contou que ela dava risada pra caramba. Ela só quer um abraço que você sempre deu. Só isso. E tá tudo bem. Não precisa inventar a roda ou buscar querer também agradar, porque a pessoa ela fica incomodada nesse sentido, de maneira geral. Mas isso é muito individual, Paulo, tá? Assim, chega lá, conversa como você sempre conversou com ela, faz sempre como você sempre fez com ela, porque nessa você está conversando com a pessoa que você sempre conheceu. Você não está conversando com a AVC. Lembre sempre disso. Quando você estiver com ela, veja se você está conversando com a AVC ou não. Porque a gente tem uma tendência aí para doença, sabe? Ah, mas o médico tinha falado alguma coisa? Ah, mas sabe aquela coisa assim? O cara comeu 10 quilos de picanha com aquela gordura, entupiu a artéria e pumba. Aí você, falei para não comer os 10 quilos de picanha. Não vai ajudar nesse momento. Já foi. Pode ser que ela comeu a picanha mais gostosa do mundo naquele dia. E aí, ok. Então, já que gosta de churrasco, vamos ver outra maneira que você consiga comer churrasco. E aí faz o que você sempre fez, o que ela gosta que seja feito para ela. Beleza? É, é passar um pouco de feedback positivo para ela também, né? Pode ser que ela esteja licitando. É os pensamentos bons que a gente acabou de falar. Leva Obrigado, Pedro. pensamentos bons, leva sentimentos bons, leva ações boas. Ah, Isso com vai, certeza. com certeza. Pergunta qual é a música que ela mais gosta. Coloca a música no YouTube e dança com ela, Paulo. Se ela estiver na cadeira, se ela estiver na cama, qualquer lugar. Pega a mão dela e dança com ela. Faz isso. Tudo bem. Obrigado, Denis. Vamos, Gratidão. vamos lá. Então, seguindo dentro das reflexões, ela traz agora um pensamento de Epiteto. E Epiteto vai dizer assim: a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. E aí ela faz uma reflexão. Um dia em que faço algo de bom para alguém, sem segundas intenções, como me sinto comigo mesmo ao fim do dia? Como é o meu sono dos justos? Aqui no Instituto, muitos vivem isso diariamente e a gente tem a possibilidade de vivenciar ainda mais quando nós estamos dentro das instituições, né? Quando a gente faz os voluntários na Kibonoye, por exemplo, quando faz voluntários no ITC, em outras instituições, nem o Cláudio está aí, Cláudio, presidente de uma instituição. Quando ele está lá, quando nós estamos no trabalho voluntário, quando a gente faz algo bom para alguém sem segundas intenções, como é que a gente se sente? Como é que é o nosso sono? Como é que é o nosso estado de espírito fica? A gente tem exemplos e tem situações que nós vivemos que a gente pode colocar isso em prática. Dentro de um processo, dentro de um acompanhamento terapêutico, o servir, o voluntariado é uma das indicações. Por quê? É pensamento bom, é sentimento bom, é ação boa. Tudo que as pessoas, que as pessoas fazer o bem faz bem. É exatamente isso, Claudio, fazer o bem faz bem. E é isso que Epiteto traz nessa questão também. Né? E é essa reflexão
para aprofundar. Então, assim, acordei de manhã, fiz uma reflexão em relação ao que eu estou passando, qualquer tipo de problema que eu esteja passando, qual é a utilidade daquilo. Aí eu entendi o que está acontecendo. Aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer bem para alguém. Sem querer que a pessoa fale obrigado, sem que ela te abrace, sem que nada. Isso vai acontecer naturalmente, mas sem necessitar disso. Faz porque você quer. Veja como você vai se sentir. Então, o que você pode fazer no seu dia a dia? Você pode ligar para alguém, você pode fazer o café da manhã da sua esposa, do seu marido. Você pode dar um bom dia caloroso para quem quer que você queira. Faça o bem e veja como você vai se sentir. Cláudio levantou a mão aí? Ele tinha levantado a mão, sim. É, Você quer falar alguma coisa com o Denis? acho que Vai ver que ele precisou fazer alguma outra coisa. sim, tranquilo. Então, esse é o movimento que nós podemos fazer dentro do nosso dia, uma reflexão que a gente pode fazer, porque isso todos nós já fizemos alguma vez. A ideia dessas reflexões é a gente acessar o que já está dentro de nós. Acessar essa memória afetiva que já tem dentro da gente, para que a gente possa utilizar ao nosso favor. Eu faço acompanhamento terapêutico com algumas pessoas e eu sempre relembro a essas pessoas situações semelhantes que elas já viveram com isso que ela está vivendo. E a pergunta é: como você saiu daquilo naquele momento? E aí a pessoa volta e relembra o que ela passou. É claro que é outro momento, é outra situação. Mas assim como ela buscou uma força, ela teve uma força, ela reagiu àquilo. E como foi? Então você pega essa prática que você já tem, que você já vivenciou, e agora coloca no dia a dia de hoje, tá? Então, pense nisso. Veja algo bom que você já fez, ou algo que você cumpriu no seu dia, né? Que você acordou e falou assim: hoje eu vou fazer isso. Aqui em casa, eu tenho um desses dias. Quando eu acordo e falo assim: hoje eu vou roçar. Se eu acordo com esse pensamento determinado, eu vou fazer. Quando eu acabo, Deus do céu, que sensação deliciosa. Que coisa boa. Por quê? Porque eu segui o que eu queria fazer, o que eu determinei a fazer e finalizei o que precisava fazer. Então, o sono dos justos é muito mais tranquilo. Tá? Ela coloca até outra reflexão nesse próprio pensamento aqui. Há alguém de quem eu possa dizer o seguinte com segurança neste momento: esta pessoa se tornou bem melhor por ter convivido comigo? Veja, aqui não é numa questão egóica que ela está trazendo, né? E sim de algo que você ajudou uma pessoa e essa pessoa te abraçou de uma forma ou te agradeceu de uma maneira que você ajudou o dia daquela pessoa. Você ajudou ela a ver uma vida diferente. Você ajudou essa pessoa a reviver, né? Então, busca dentro de você que você tem uma pessoa dessa. Trago um exemplo rápido e breve para vocês. Para quem teve filhos, netos, ou sobrinhos, ou uma criança qualquer. Uma criança olha para nós, para os adultos, como se fosse muitos até deuses.
E dependendo do que você faz para aquela criança e como você faz, você ilumina o dia daquela criança ou ilumina até uma vida dela para frente, tá? E um último pensamento que ela traz nessa reflexão é de Marco Aurélio. Tudo o que fizeres, faz-o com o propósito de ser homem de bem, no sentido próprio da palavra, que este ideal presida a todas as tuas ações. Aí ela vem com a pergunta, e é a pergunta que eu deixo para vocês responderem, até para vocês mesmos. Minhas ações costumam ser motivadas pelo quê? Sabe aquele dia que você finaliza o dia e passa assim, nossa, hoje eu não fiz nada. Ou até a semana, nossa, a semana passou rápido, não consegui fazer nada. Ou até um mês, nossa, é fevereiro já e eu não fiz nada ainda esse ano. Por que que você tem esse tipo de afirmação? É para parar, para refletir e para pensar. Quando você acorda e qualquer coisa que você vá fazer naquele seu dia, ela está motivada pelo quê? Qual que é o real motivo de você fazer aquilo? Porque se você tiver um objetivo, um algo maior, né, as pessoas falam da questão de propósito hoje em si, se você estiver fazendo algo que esteja totalmente muito fora do que você se propôs, você tem de missão, de valor, de propósito, enfim, é algo para você, talvez você esteja dizendo, não estou fazendo nada, não fiz nada realmente. Então, reflita e veja o que você pode fazer a partir de agora com essas reflexões, tá? E a ideia dessas reflexões, como eu falei, e o que ela traz no livro, é para que você vai fazendo essas reflexões uma vez por semana, tá? Em uma semana, você para fazer essas reflexões e esses 3 exercícios que eu vou passar aqui. Fica uma semana pensando nisso. Então, todo dia você vai acordar, você vai prestar atenção nos seus pensamentos. Se um pensamento bom pode te elevar, pode tirar sua doença, pode deixar você bem, né? Que ação boa você pode fazer para qualquer outra pessoa que vai te trazer leveza, que vai te trazer calma, né? E assim, qual que é o motivo, o porquê que eu estou fazendo aquilo? Então, essas 3 reflexões você vai ficar a semana inteira nas suas meditações buscando isso. Importante dizer aqui, e ela também coloca isso no livro, tá? Sempre estejam com papel e caneta na mão. Porque ela coloca, porque vários filósofos falam isso, porque muitos professores trazem, porque a neurociência traz isso. Quando nós escrevemos, um outro exercício, Renato, para ansiedade, importante você ter colocado aquilo, quando você está com muitos pensamentos dentro de você, escreva os seus pensamentos. E se tiver algum sentimento que seja essa ansiedade, dê nome para ele. Por que eu estou ansioso? Escreva. É isso, meu caro amigo. É isso. O simples fato de você escrever, né? De você colocar isso no papel, de você ler isso, a sua mente vai entender e vai trazer e vai dar mais alívio para aquilo que estava só ruminando aqui, sabe? Talvez, não sei, pode ser, é aquilo, estou em dúvida, se faço, não faço.
Ah, foi fulano de tal. Ah, não foi. Mas se foi ele, o que aconteceu? Ah, mas isso é isso, aquilo. Escreva. Isso vai te ajudar bastante, tá? E essas reflexões é para escrever, além desses 3 exercícios aqui também, ok? Então, vamos para o exercício número 1. O Claudio escreveu, o que ele escreveu aqui? Deixa eu ler aqui, só para eu comentar. Lê aí para Cláudio, mim. quer falar, Cláudio? Então, ouvindo, Denis, o que você falou na parte anterior, eu tenho uma frase que eu carrego muito comigo, um pensamento que eu carrego muito comigo, que a gente faz as coisas nunca esperando nada. E o certo é você fazer não esperando nada, até mesmo porque você pode se decepcionar quando você espera o mínimo que seja um gesto de gratidão. Mas eu carrego uma coisa muito forte comigo há muito tempo, isso desde o início, é que a gente sempre vai precisar de alguém no momento da vida, né? E o universo, ele se encarrega em colocar pessoas na nossa frente que vai nos ajudar. Então você sempre pode ajudar alguém e você sempre vai precisar de alguém, né? Então eu sempre penso nisso. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas as pessoas são mal agradecidas. As pessoas nunca vão reconhecer o que você faz, o que vocês fazem. E não é agradecimento que a gente espera, né? A gente não faz isso porque a gente espera algo em troca, a gente não quer que as pessoas nos enalteçam, não é nada disso. A gente faz porque faz bem, né? E eu acho que você colocou isso muito bem aí, nessa sua reflexão histórica, principalmente. E eu acredito no universo, cara. A lei do universo é fantástica e ela não falha. É isso aí, Cláudio. Obrigado aí por trazer esse seu pensamento. E você finalizou o pensamento de maneira grandiosa. Assim. O universo, ele naturalmente vai te trazer, vai te dar esse retorno que você precisa, ou até essa pessoa que você necessita naquele momento, né? É que muitas vezes também, Claudio, a gente, todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso convívio, o universo trouxe, que às vezes as pessoas pensam no sentido de que o universo vai trazer também só aquilo que nós necessitamos, mas de algo que seja bom para nós. Percebe? O que os estoicos estão trazendo é para que a gente olhe para isso, dizendo assim: ok, tudo que está acontecendo comigo agora, o universo entregou conforme a necessidade da minha natureza para aquele momento. E aí, como você muito bem colocou e o que a gente está falando aqui, faça a sua parte, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Tem algumas pessoas que não vão dar nem bom dia, outras vão dar o colchão, se puder. Outras vão chegar e vão ajudar de outra maneira, mas faça. Faça por você, para que o sono dos justos você consiga e você possa usufruir. Você possa dormir com o sono dos justos. Então é isso que os estoicos vêm nos ensinar. Assim como as doenças também, a gente pensa sempre pelo lado que é ruim. Óbvio, ninguém quer ficar doente. É ruim mesmo ficar doente. Mas tem uma utilidade, como foi colocado. Ali talvez esteja o maior aprendizado de como você vai viver dali para frente de maneira livre e leve e estoica. Né? Obrigado aí, Cláudio, pela reflexão. Então, vamos para o exercício número 1, que a nossa querida professora Helena ela nos sugeriu aqui. Lembrando dos 3 pensamentos, tá? Esses que eu acabei de ler para vocês aqui. Vamos lá. Exercício número 1. Por um tempo, em minhas preces,
caso eu as faça. Ela está falando dela mesma. Então, por um tempo, cada um na sua prece, cada um na sua oração, cada um na sua conversa com o universo, na sua conversa com Deus, na conversa com quem quer que seja, dentro de você mesmo, ok? Então vamos lá. Por um tempo em minhas preces, substituirei todos os meus pedidos por apenas um. Essa é uma sugestão de exercício dela, e cada um faz o seu. Mas qual que é o exercício mais importante aqui? É que a gente condense algo muito maior, onde as outras coisas vêm para o de acréscimo. Sabe aquela passagem, né? Buscai o reino de Deus e tudo virá por acréscimo. Buscar o seu reino e tudo virá de acréscimo para você. Então, substitui todos os pedidos por apenas um. Que eu possa me tornar uma pessoa melhor do que fui ontem. Esse foi um exercício que ela fez. E que cada um pode fazer aqui da sua maneira. Né? Então, acordou, fez a reflexão de, pô, se está doente ou não, o que está acontecendo, qual a utilidade de eu estar hoje aqui nesse momento com essas pessoas e as adversidades que eu estou vivendo. Pumba, primeira reflexão. Segunda reflexão, posso fazer algo de bom para alguém? Fazer o bem faz bem, como nosso querido Cláudio trouxe aí, do amigo dele? Bom, legal, beleza. As ações que eu estou fazendo, para que é? Qual o motivo das minhas ações? Beleza. Refletiu? Então, agora é o seguinte, tudo que eu vou pedir, tudo que eu estava querendo pedir, tudo que eu gostaria que acontecesse, eu vou condensar em uma só. Que eu possa me tornar uma pessoa melhor do que fui ontem. Então, que amanhã todos nós possamos acordar uma pessoa melhor do que a gente foi hoje. Parece muito raso, né? Mas vamos tentar aprofundar um pouco nisso. O que é ser melhor do que foi hoje? Pô, eu me desestabilizei emocionalmente com uma fechada no trânsito. Eu me desestabilizei porque alguém falou para mim uma palavra que isso me fere. Eu me desestabilizei porque eu não consegui cumprir o que eu gostaria de ter realizado hoje. Eu não dei nem um bom dia para ninguém. Eu não dei um abraço em ninguém. Eu não dei um sorriso hoje. Veja, falando tudo de situações que você possa não ter feito ou realizado. E aí, o que você pode fazer de melhor amanhã? O que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor que amanhã? Para você não desestabilizar, para você não passar por ninguém de novo. 10 pessoas no seu dia não dar um bom dia, não dar um abraço de 20 segundos. Aliás, você dá um abraço de 20 segundos, você vai receber também, né? Naturalmente, né, Cláudio? Aí, ó, uma coisa que você faz porque você quer, mas naturalmente você vai receber. A intenção do outro não é seu controle. Lembre-se disso. Mas o abraço você acaba recebendo, né? E veja, o que você pode fazer para que você possa se tornar melhor amanhã? Esse é o primeiro exercício. Aí você vai fazer isso a semana inteira, ok? Segundo exercício. Tentar imaginar, olha o que você falou, Renato, da reflexão de Sêneca, da frase de Sêneca sobre a questão da imaginação. Tentar imaginar como é uma pessoa íntegra ao longo de um dia inteiro. Porque você diz que a imaginação, o poder, né? Ela tanto destrói, como ela também constrói. Na filosofia, o lado não bom da imaginação, a gente traz como fantasia, né? E a imaginação é algo puro. Então, tentar imaginar como é uma pessoa íntegra ao longo de um dia inteiro. Como ela responde à vida cotidiana? Veja, imagina Epiteto sendo escravo, mas dentro da sua integridade. Como ela agiria
ou como ela agiu, como ele agiu no seu dia a dia, até ser liberto. Sêneca, Marco Aurélio. Quando nós somos crianças, é que no processo terapêutico, muitas vezes a gente desconstrói isso para construir novamente. Mas quando nós somos crianças, de maneira geral, a gente tem o nosso pai e a nossa mãe como super-heróis, até deuses, onde não faz nada. Uma pessoa, né, dentro da nomenclatura adulta, porque a criança não iria entender isso, íntegro, totalmente, virtuosa, uma pessoa extremamente boa, não faz mal para ninguém, é o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo. A minha mãe é, nossa senhora, é sem palavras. Só que os nossos pais e nossas mães têm os seus defeitos, como todos nós temos, né? Agora, o que é imaginar uma pessoa íntegra? Pega esse tipo de imaginação, como nós crianças imaginávamos como era a nossa mãe, e veja como ela responde à vida cotidiana. Então, ela aceita as adversidades de forma que ela olha para aquilo e vive o 100% daquilo que ela tem? Ela vive o agora e o presente com uma intensidade, onde ela vai deixar o legado por onde ela passar? Ela consegue entender o que ela tem controle e o que ela não tem controle? Ela consegue refletir sobre os seus pensamentos, sentimentos e ações que está tendo? Sobre essas ações, ela consegue entender o que está motivando ela a fazer aquilo? Essa é uma pessoa íntegra, onde ela vai estar em harmonia com a sua própria natureza. Olhe para o seu dia, reflita e veja o que você está fazendo para ser uma pessoa melhor, imaginando uma integridade que é só sua. Ok? E o último exercício é, em um dia qualquer, vou pegar um tema, uma ideia, e carregá-lo comigo o dia inteiro, lendo e refletindo de hora em hora. Então, pega essa ideia aqui, esse tema, por exemplo, que nós estamos conversando, você vai ficar o dia inteiro nele, lendo em hora, né? Por exemplo, essa reflexão aqui, que eu quero tornar uma pessoa melhor que fui ontem, ou essa do cotidiano. Escolha, qualquer uma que você queira. Ou amor, bondade, voluntariado, qualquer coisa. Um ato justo ou belo meu ou de outra pessoa. Um dia em que eu fiz algo que trouxe felicidade a alguém, um ato de amor que recebi e me marcou profundamente. Ao final do dia, avaliar o efeito que essa ideia constante teve no meu dia. Então lembra lá no início que a gente falou da questão dos pensamentos bons, por exemplo? Uma ideia boa, um tema bom. Escute uma boa música que te eleva, que te deixa bem, que te deixa você leve, que te deixa feliz, de hora em hora, o dia inteiro, amanhã. No final do dia, você veja como você está. Pare e reflita. Escreva, veja como estão os seus pensamentos, veja como estarão os seus sentimentos, veja como sua concentração estará. Veja como você vai passar o seu dia. E vai fazendo isso durante a semana. Então, refletindo, fazendo esses exercícios, refletindo, fazendo esses exercícios, pega esses pensamentos desses grandes pensadores, leia de hora em hora, reflita sobre ele, faça o exercício sobre ele, escreva. Veja como você vai ficar. É só isso que os estoicos estão ensinando. Eu falo só porque muitas vezes a gente pensa em algo tão complexo de ser realizado, mas que é extremamente simples.
Dentro da simplicidade do nosso dia, a gente tem a possibilidade de fazer isso. E para que ao final de 15 rondas ou de 15 semanas, a gente tenha isso mais anímico. E ter, estar mais isso anímico dentro de nós é que a gente seja a expressão de algo maior e de uma pessoa melhor. Então, é esse movimento que eu queria trazer para vocês sobre o estoicismo na prática, como eu faço a prática dessa filosofia, né? E aqui os estoicos eles trazem também a Lucelena, né, a professora Lucelena, ela fez esse compêndio aqui de pensamentos, reflexões e exercícios para facilitar ainda mais que a gente consiga, a partir de um ponto, interiorizar isso. Mas ela coloca se vocês lerem o livro, ela coloca em todos os exercícios e em todas as reflexões. Depois faça a sua. Construa a sua. Aqui é uma visão dela sobre. Construa a sua. Faça a sua, que isso vai ser seu. E isso, já dizia meu pai, filósofo lá da Bahia, há 50, 60 anos atrás. Filho, o ladrão pode roubar relógio, dinheiro, tênis, carro, casa, o que for. Mas o seu conhecimento, nunca ninguém vai tirar isso de você. Por isso estuda. É o jeito dele falar para estudar, né? Mas não deixa de ser uma grande filosofia. E hoje, o que na prática eu estou tentando é tornar que isso se torne uma sabedoria e não só conhecimento. Então é isso, meus amigos. Obrigado aí por deixarem eu estudar falando com vocês hoje, hein? Bom, Denis, eu quero falar contigo antes de fecharmos a sala, mas eu quero convidar uma pessoa que eu me recorde, eu ainda não havia chamado para fazer o agradecimento. Não sei se ela vai poder abrir a telinha, que é a Sandra Biancosini. Sandra, você está aí? Está conseguindo nos ouvir? Dá para você falar? Que às vezes a pessoa está com a tela fechada, mas ela sai para fazer uma ou outra coisa, né? É. Filosofia deixa todo mundo na reflexão. É. Bom, creio que a Sandra não está. Então, para continuar na quebra de paradigma, mesmo que você não abra a tela, Miriam ou Tida, você podia agradecer o eucalipto, né? Essa vai fazer de conta que não está nos ouvindo. É bem, é bem a prática filosófica dela, né? Né, Otida? É. Então, Coloquei resta, todo mundo para dormir hoje, Renato. resta a sua querida esposa aí para nos representar e fazer esse agradecimento a você. Por favor, Cláudia. Boa noite a todos. Mais uma noite aí de muitas reflexões mesmo. O Denis tem essa característica, né, de dar uma instigada aí nos nossos pensamentos e sempre é bom a gente praticar. Eu agradeço a você por mais esse momento, pela egrégora, né, de poder ter você aqui essa noite com a gente aí. E sempre, né, tá fazendo com que a gente reflita, ou dê risada, ou entenda um pouco mais aí desse nosso movimento de ser
pessoas melhores, né? Então sempre é muito rico, sempre é muito bom. Gratidão, meu amor. Valeu, Cláudia. Bom, Denis, eu queria até ter tido a chance de trazer isso no decorrer do nosso bate-papo, mas a hora já está adiantada e eu quero te fazer um convite para a gente sentar qualquer hora dessa para conversar sobre essas duas coisas que eu vou te colocar aqui, porque acho que são muito pertinentes e são coisas que têm visitado muito os meus pensamentos. A primeira delas foi que logo no início você leu e comentou alguma coisa a respeito da natureza, tá? Dentro do estoicismo, né? E que a natureza praticamente contém e revela tudo, né? O que buscamos, enfim. E na hora que você falou sobre isso, me veio muito Hermes Trismegistus, né? E as leis universais, né? E eu realmente acredito que deva haver um, uma linha que une essas duas filosofias, vamos assim dizer, né? Tanto o estoicismo quanto o Hermes Trismegisto, o Caibalion, as leis universais, enfim. Porque, para mim, é a base de tudo isso. Tá? De todas as filosofias, de todas as religiões que eu já estudei, é impossível você não pegar as leis universais, o Kybalion, né? E não dizer, tem isso aqui por trás, né? Então, quero ter uma oportunidade da gente conversar sobre isso. A outra coisa, nós já estudamos, né, que não podemos servir a dois deuses ou a dois senhores, né? Mas muitas vezes isso é dito até com o intuito de dizer assim: então você serve ao Senhor que eu estou dizendo para você servir e não vai atrás de outro, né? Mas o que eu queria te trazer é que assim, você já leu muitos livros, estou certo disso. Eu também já li. Você deve ter lido, provavelmente, talvez na sua infância, O Pequeno Príncipe, tá? Assim como muitos católicos, muitos cristãos já leram a Bíblia, né? Assim como muitos judeus leram o Alcorão, enfim. Mas se hoje nós pegássemos o Pequeno Príncipe e disséssemos assim: eu vou ler esse livro e vou colocar absolutamente tudo em prática que está aqui nesse livro, só nele, né? Nós seríamos certamente homens muito, muito melhores, muito mais evoluídos, né? Eu acho que cada um de nós tem que achar o seu pequeno príncipe, não tem dúvida, tá? Mas o dia que nós pegarmos um estoicismo na prática, uma agenda estoica, um pequeno príncipe, o conceito Rosa Cruz do Cosmos, a Bíblia, enfim, o dia que nós pegarmos qualquer um desses livros e dissermos assim: eu lerei e serei cada linha, cada página do que está aqui, 99% do restante, né, não seria necessário ler ou estaria contido aí no Pequeno Príncipe, né? Quero poder trocar essa ideia contigo também, porque acho que isso falta muito em buscadores como nós, tá? Então, não é nem o problema de adorar vários deuses, de querer estudar várias filosofias, isso tudo é bacana, é gostoso, mas conhecimento é acúmulo de informação, né?
Agora, sabedoria é, no fundo, o que a gente realmente gostaria de ter, né? E eu, Renato, particularmente, tenho me cobrado muito isso, né? Preciso pegar um pensamento estoico e dizer assim, até onde eu sou isso aqui, que eu acredito. Porque podem existir coisas que a gente leia e não reverbere para nós, né? Mas aquilo que reverbera, a gente tem que se propor a ser, né? Não precisa, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você lê muito. Não precisa, cara. Não precisa. Escolhe um, né? Escolhe um. É aquela história, né? Os 10 mandamentos. Você já pensou o religioso que coloca os 10 mandamentos, né, em prática? Ou faça como o exercício que você passou aí agora, pega um tema e reflete sobre ele o dia inteirinho, mas só sobre ele, né? Então está feito o convite, meu amigo. Ô, Renato, Oi. Renato, só uma coisinha. Eu não sei se você leu o texto dessa semana da Catiúcia, um deles, né, no grupo, Hum. mas a pergunta que ela faz diante do texto, depois você dá uma olhadinha lá, é o quanto eu suporto de Deus em mim. O Então, quanto? o quanto eu suporto de Ah, Deus tá, tá. em mim, né? Então, acho que tem a ver, de repente, assim, numa linha de raciocínio com o que você falou aí, né? Hum. De tantas leituras, tantos aprendizados, tantas informações, né? E aí a gente chega no que é primordial, e aí vai pensar, né, de tudo isso que está posto, que eu preciso trilhar um caminho de evolução, quanto que eu vou suportar disso tudo? Quanto eu Uhum. suporto de realmente mudar, né? E tá evoluindo, estamos todos nós, mas, né? É, Isso simplifica tanto, né, Cláudia? Simplifica tanto, porque às vezes nós estamos, o Denis, você sabe disso, né? Nós estamos lendo, né, a trilogia da Profecia Celestina, né? Nós agora terminamos a 10ª profecia. São livros que foram escritos na década de 90. Incrível, cara. Parece que o cara está sentado hoje aqui com a gente e falando, né? Então, o universo ele é bom com a gente, né? Ele manda recado de tudo quanto é lá, né? Quando você falou sobre a doença, por exemplo, né? Eu sou diabético tipo 2, né? E fiquei pensando comigo, né? Que recados esse quadro me dá, né? É, eu não gosto, por exemplo, de academia, eu não gosto muito de fazer exercício. A diabetes tipo 2, ela fala a todo momento assim, cara, você precisa fazer atividade física, né? E ela fala isso para mim e eu não ouço, né? Então, isso que você falou das doenças e o recado real que elas nos dão, né, é muito verdadeiro mesmo. Muitas das patologias que a gente enfrenta aí, se a gente olhar, está dando recados para a nossa vida que, sabe, a natureza é pródiga em deixar esses sinais à nossa volta a todo momento, né? Como muitas vezes a gente já falou assim, se um dia tiver que fazer a egrégora, eu e mais um, eu farei, né? Aí numa noite como hoje, né? A gente tem que dizer assim, até onde eu suporto isso, né, Cláudia? Né? Eu farei realmente, né? Com um, com dois, com três, enfim, nós faremos, né? Nós faremos. E se ninguém abrir, se ninguém entrar, eu faço sozinho. Isso. Eu suporto fazer sozinho? Essa é a grande pergunta ainda. Não ter ninguém. 8 horas ninguém entrou. Você vai colocar a música de calma, você vai fazer a vibração, você vai bater um papo com você mesmo, você vai ler os nomes?
Você suporta ficar 2 horas sozinho fazendo isso? Você suporta esse seu Deus conversando com você aí? É aí que está a pergunta. Teu Então, ego, teu ego suporta isso, né? exato, é bem por aí. Então, Carol, eu obrigado. vi que você voltou, você já conseguiu. Não? Não conseguiu, Kamal? Poxa, que pena. Mas Muitíssimo obrigado, viu? obrigado por estar conosco. Muitíssimo obrigado. Eu deixei ali no chat um convite para quem quiser entrar no grupo de WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo, é uma honra te receber por lá. E o link que eu te enviei é o mesmo toda quarta-feira, tá? Querendo estar conosco. Eu sei que você é psicanalista, o Denis é um colega de profissão seu, ele também é psicanalista, e quem sabe daqui a um tempo não é você que vai estar trazendo para nós um tema, batendo um papo conosco aí, tá? Denis, gratidão, Gratidão, meu amigo. Obrigado aí gratidão novamente. a todos meus amigos, um bom Muito descanso. obrigada. Obrigado, Kamal, Cláudia, Nivaldo, um beijo Boa a Boa todos. noite. Olha, a boa noite. Sandrinha apareceu aí Boa agora. noite, boa noite, meus amores. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite, Boa amores. noite, boa noite, A boa todos. noite, bom descanso. Tchau.